Olá, Patrick Pitbull, uma honra aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você. Patrick, gostaria que você falasse para a gente como é que começou a sua relação com as artes marciais, né? Qual idade que você tinha, qual modalidade que você começou treinando, qual que era o nome do seu mestre, enfim, conta um pouco para a gente desse seu início no mundo das artes marciais. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 11 anos de idade. Meu primeiro professor foi Gustavo Maguinho. Comecei no jiu-jitsu porque já admirava, admirava o Vale Tudo. Royce Gracie vencendo o UFC, os primeiros UFC. Um cara magro, franzino, sem bater, sem dar um soco praticamente em ninguém, só com jiu-jitsu. Então foi mais ou menos essa a minha história de carreira. Não foi por causa Não entrei brincando, já entrei com vontade, já entrei com sonho de ser um lutador. Quando você começou nas artes marciais, né, o seu interesse pelas artes marciais, a paixão assim pelo mundo da luta, quem que eram as pessoas que te inspiravam, né? Quem que eram os seus ídolos principais? De começo, Royce Gracie. Royce Gracie foi o inspirador inicial, principal. Aí depois vinha Minotauro, né, porque lutava no Pride, Minotauro, Minotouro, Shogun. Não, primeiro depois Vanderlei Silva, e em seguida Shogun. Essa galera aí me inspirou bastante no começo da minha carreira. Patrick, tive a honra também de entrevistar o Felipe Verdun e o Fabrício Verdun, né? Irmãos, também o Shinzo e o Lyoto Machida, e principalmente o Felipe Verdun e o Verdun falaram que já quando jovens, quando crianças, adolescentes, enfim, brigavam muito entre eles. Você e seu irmão, quando vocês eram mais jovens também, vocês brigavam muito entre si? Conta um pouco pra gente aí dessa fase de vocês dois e você sendo mais velho, você levava vantagem sobre seu irmão? Como todo irmão gosta de brigar, a gente não poderia deixar de gostar, né? Mas rolava muita briga sim. Eu falo assim, média 10 brigas por dia, porque era bastante briga. Minha mãe faltava ficar maluca dentro de casa, era muita briga dentro de casa. Qualquer coisa era motivo de briga dentro de casa. Então, eu e meu irmão fomos dois irmãos que brigavam muito dentro de casa. Qualquer coisa. Patrick, você tem um cartel excelente, né, até hoje, de 23 vitórias e apenas 9 derrotas. Qual que é aquela luta, né, aquela vitória que te dá mais orgulho, né, aquela que de vez em quando você entra até na internet assim para poder rever a luta? E qual que é aquela derrota que te dá aquele gostinho de revanche, que você até hoje fica dói em você quando você pensa? Eu gosto sempre de vitória com nocaute, né? Então é um pouco difícil responder essa pergunta aí. Quando eu quero ver uma vitória rápida, quando depende, né? Às vezes eu quero ver uma vitória rápida, assim, um nocaute rápido, brutal. Aí eu vou em cima da vitória de Kurt Pellegrino. Quando eu quero ver um nocaute merecedor assim, tipo, o cara tava me zoando, me tirando onda com a minha cara. E eu fui e nocauteei ele. Eu gosto de assistir David Rickels. E quando eu cheguei no Bellator, também eu era um azarão. Então, uma luta contra o ex-campeão do WEC, o antigo WSC, Rob Reis Maculo, foi a minha primeira luta no Bellator. Também gosto de assistir. Eu nocauteei ele no terceiro round. Então, sim, a derrota que pô, tem uma contra Derek Anderson e tem contra Michael Chandler. Os dois eu perdi duas vezes. Derek Anderson, eu acho que a segunda luta eu não perdi, mas infelizmente deram pra ele. Então são dois caras que eu tenho vontade de fazer a revanche. Patrick, se você pudesse fazer aquela luta dos sonhos, né, enfrentando um lutador de um outro evento, por exemplo, podendo enfrentar um McGregor da vida, enfim, qual seria aquela luta que seria uma luta dos sonhos para você?
A gente quer enfrentar os melhores, né? Eu, pelo menos, penso assim, eu sempre quero enfrentar os melhores. Então, eu enfrentando o McGregor ou o Khabib seria a melhor coisa. São os dois aí que eu acho que estão no topo do sucesso, no topo da carreira. Então, tem mais ou menos a minha idade, então eu acho que seria uma boa, esses dois. Patrick, a gente sabe que o pessoal do Norte, Nordeste, né, realmente tem uma história muito grande no mundo da luta. É um povo muito guerreiro, um povo batalhador, e eles conseguem transferir toda essa garra para a hora da luta, enfim. Conta um pouco pra gente qual que é o segredo que tem, que o povo do Norte e do Nordeste tem, para poder fazer sucesso do jeito que vocês fazem no mundo da luta. É a vontade de vencer, é a vontade de brilhar. A gente já sabe que já começa tendo uma desvantagem, porque a nossa cidade é um pouco distante das cidades grandes, onde é o foco principal de mídia, de treinadores. Então a gente vai buscando cada pedaço com muita vontade e isso faz com que a gente evolua bastante na questão mental, na questão psicológica, em tudo. Quanto mais vontade você tem, mais difícil vai ser arrancar isso de você. Então, você tendo bastante vontade, assim como os nordestinos têm, que eu tenho certeza, a gente vai bater longe. Patrick, a última derrota sua foi em 2016, a sua última derrota no Bellator, né? Foi em 2016, vem de 5 vitórias seguidas no evento. Enfim, o que que falta para você lutar pelo cinturão? E como é que fica agora, já que seu irmão é o detentor do cinturão da divisão? Como é que fica isso, né? Porque dificilmente vocês dois vão se enfrentar por questões óbvias, enfim. Como é que fica o planejamento seu na divisão dos leves? Essa é uma boa pergunta. Eu ainda estou aguardando, assim como meu irmão está aguardando o que vão fazer com ele na categoria de 70 quilos, já que ele é o campeão, e logo em seguida eu estou esperando a minha vontade, estou esperando a minha vez, que eu acho que já está mais que na hora, né? Então é uma coisa que eu também não sei responder. Patrick, a gente sabe que você e o seu irmão, né, na equipe Pitbull Brothers, vocês, né, sempre na hora que um tá lutando, o outro ajuda no camp e vice-versa, vocês sempre se ajudam muito. Mas em relação a quando o seu irmão, quando você vai lutar, a ajuda que o seu irmão tem, o Patrício, em relação a você, é mais na parte técnica ou na parte emocional? Conta um pouco pra gente como é que é a parte da ajuda dele na sua parte emocional e também traçando a estratégia para suas lutas. É mais questão técnica, né? Tanto do meu lado, quando eu vou ajudar ele, eu fico corrigindo e organizando um pouco o camp com os treinadores, discutindo um pouco sobre como ele tá, se era melhor fazer assim, assado, se era melhor fazer de um jeito ou de outro. O que ele faz também é a mesma coisa, dando dica, prestando atenção no que está errado, o que eu posso corrigir, o que eu posso melhorar, o que eu posso tentar fazer. Querendo ou não, ali também na hora do corner, a gente tem uma conexão muito boa pela expressão facial, pela respiração, a gente sabe o que está acontecendo, o que está passando pela cabeça de um do outro. Então é muito fácil ser um corner do irmão. Eu acho que é uma das coisas mais fáceis, pelo menos pra mim, né? Só não é bom na hora do nervosismo. Quando é uma disputa de 5 rounds, aí tem que ter coração. A gente sabe que o UFC continua sendo o evento mais popular e mais famoso do mundo, mas o Bellator é um evento muito grande também, tem uma excelente estrutura, excelente organização, paga muito bem os atletas. Eu acho até que respeita mais os atletas do que o próprio UFC. Então muita gente que está no Bellator hoje em dia nem tem mais aquele desejo de ir para o UFC, enfim. Você é uma dessas pessoas também que está desencanado, que não tem. Se você um dia for para o UFC ou não, para você não faz diferença nenhuma, ou você tem aquele desejo de um dia ir para o UFC? Eu já comentei algumas vezes sobre isso aí.
O UFC ele é um evento que ele projeta muito bem o lutador. Se ele quiser tornar o lutador uma estrela, quiser tornar um lutador muito famoso, com uma condição boa de salário, ele torna. Mas quando ele quer destruir, ele também destrói. Parece que faz de pirraça. Eu já tive algumas conversas com o UFC. Não tivemos sucesso. Eles não quiseram igualar. Eles não quiseram cobrir o valor da nossa bolsa do Bellator, que a gente ganhava. Então, eles só empatavam, pagavam menos. Então, não vale a pena sair de um lugar onde você recebe bem, é bem tratado, para ir para um UFC, ainda um lugar que é desconhecido, recebendo menos, né? Patrick, a gente sabe que o Eric Albarracin vem fazendo um sucesso imenso, né? Um trabalho realmente muito bom com você, com seu irmão, com o Cerrudo e com outros atletas. Se você pudesse falar, qual que é o segredo, né? Qual que é aquele detalhe, aquele segredinho que faz o sucesso do Eric Albarracin? O segredo do Eric Barracin é que ele gosta muito de dar aula. Ele gosta de treinar, ele gosta de ver resultado. Ele sempre quer ver resultado. Ele não quer ver desculpa, não quer ouvir desculpas. Ele só quer ver resultado. É um cara muito sério, é um cara que já foi militar, então ele é muito rígido com os treinos dele, com comprometimento e com a evolução, mostrando a evolução dentro do queijo. Então, Eric Barracin é isso. E o segredo do resultado é isso também. Sem arrodeio, treino. Patrick, hoje em dia a Pitbull Brothers com certeza é uma das maiores academias de MMA do mundo, né? O resultado mesmo, né? O sucesso de vocês fala por si só. Mas conta aí pra gente qual que é o segredo, né? Qual que é o segredo que faz a Pitbull Brothers fazer tanto sucesso? Seria a qualidade de treinos, os mestres envolvidos, enfim, os sparrings. Conta um pouco pra gente, né? Qual que é o fator principal do sucesso da Pitbull Brothers? O segredo é a qualidade dos professores junto com a personalidade. Eu zelo muito por isso. Eu zelo muito pela personalidade do professor. Se ele é mau caráter, ele nem vai ser um treinador da equipe. Não adianta ter um professor de boa qualidade e ser um cara que arruma confusão, um, um cara que faz intriga, um cara que separa a equipe. Eu prefiro ter um bom treinador e um cara do bem. É isso que nós temos aqui dentro da Pitbull Brothers. Patrick, você e seu irmão, né, que tem um jogo bastante parecido e vocês sempre foram muito bons em vários setores da luta e principalmente em pé, né? Só ver a quantidade de nocautes que você tem. Mas ultimamente, né, já faz algum tempo, mais ou menos uns 2 anos, vocês têm demonstrado uma base de karatê, né? E isso tem dado um resultado muito maior, muito mais positivo ainda do que vocês tinham. Então vocês agregaram mais qualidades ao jogo de vocês, ao arsenal de vocês. Fale um pouco pra gente como é que essa base de karatê aumentou a qualidade do jogo em pé, seu e do seu irmão. O que que ela tem que trouxe uma vantagem técnica absurda para vocês dois? A base do karatê trouxe distância e time certo para a gente atacar. Então isso é perfeito. A gente vê de longe que o cara tenta fazer e a gente ataca na hora certa. Patrick, se você pudesse colocar dentro da história de todo mundo que você viu, enfim, quais os 5 maiores lutadores de MMA de todos os tempos para você, peso por peso? Pode ser de qualquer época. Eu acho que primeiro o Minotauro, segundo o Vanderlei Silva. O esporte ainda é muito novo, né? Então eu vou para caras que já estão aposentados. Antes o Silva também é outro cara que não está aposentado ainda, mas é um cara que eu acho que merece ser lembrado.
E os outros 2 5 eu vou esperar alguém se aposentar ou alguém vou dizer mais um. José Aldo também é um grande nome. É um grande atleta que acho que vai ser lembrado por bastante tempo no Brasil, pelos 10 anos que ele passou invicto no UFC. No UFC e no WEC. Patrick, conta um caso inusitado, né, que muita gente não sabe dessa história, que o Will Brooks, né, tinha uma época que ele ficava lá no Twitter, enfim, tava lá enchendo o seu saco do seu irmão, escrevendo um monte de trash talking para vocês dois, né, ficava lá durante meses. Aí teve um evento do Bellator em que e ele disse que se vocês encontrassem com ele, era para vocês abaixarem a cabeça quando ele passasse. E aí o que aconteceu? Que na vida real teve um evento do Bellator, vocês cruzaram com ele, foi ele que abaixou a cabeça, e aí vocês foram tirar satisfação com ele, acho que ele te deu um empurrão, e o seu irmão Patrício acabou que deu um cruzado e um direto, e ele acabou sendo nocauteado ali. Conta um pouco pra gente desse dia, desse evento, como é que aconteceu isso e o que levou vocês a entrarem em vias de fato com ele. Essa história é um pouco engraçada. Ele estava ameaçando a gente pelo Twitter. Ele era o campeão na época, eu não era desafiante, não era nada. Ele cismou comigo e com meu irmão, atacando a gente pelo Twitter, dizendo que quando ele quando ele se encontrasse com a gente era para baixar a cabeça porque ele ia dar uma tapa na cara de cada um. E quando a gente se encontrou, a primeira coisa que ele fez, quando ele viu a gente, ele deu meia volta e foi embora. E eu fui lá, né, conversar com ele, tirar satisfação com ele. E quando eu fui conversar com ele, ele já foi se alterando, me empurrando, e aí começou o tumulto, começou a briga. Acabou que ele se deu mal. 2 dias antes de uma luta dele. Patrick, agora no evento, né, que aconteceu no final de dezembro, né, o evento de virada do ano que aconteceu do Rising, né, que você se qualificou para fazer a semifinal do GP, né, você fez aquela luta com o Luiz Killer, né, o aluno do André Dida, e você acabou com a luta rapidamente, né, você arrasou a luta em poucos segundos. Conta pra gente como é que foi aquela luta, né? E foi um show da sua parte na parte em pé, foi um nocaute fulminante, né? Com direito a tiro de meta, né? Lembrando ali a época do saudoso Pride. E conta um pouco pra gente, né? O fato dele não ter te cumprimentado no início. Muita gente falou sobre essa situação que o Killer não tocou luvas com você. Se aquilo motivou você a entrar com mais gana ainda, ou você viu aquilo como uma provocação da parte dele para poder mexer com o seu psicológico, é uma coisa que você entende, ou você se sentiu desrespeitado com aquilo? E qual foi se o plano de jogo era aquele mesmo, você sabia que ele ia tentar te atacar e você, no contragolpe ali, conseguiu acertar todos os golpes que desferiu? É a opção dele, querer me cumprimentar ou não. Eu acho que cada um tem a sua opção. Se não quiser cumprimentar, não cumprimenta. Mas não sei se ele levou pro lado pessoal, não sei se ele levou para esse lado. Eu sei que me motivou, sim. Me motivou a... Se ele quis entrar na minha cabeça, no meu psicológico, ele fez o trabalho errado. Isso me motivou a nocautear ele mais ainda. Meu plano de jogo era trabalhar um pouco em pé. E caso ocorresse algum perigo, alguma coisa em pé, eu poderia ter a opção, plano B, de levar a luta pro chão. Trabalhar no agarrado, trabalhar no jiu-jitsu. Então, plano A sempre é porrada primeiro. E acabou que aconteceu aquilo, né? Acaba me motivando, acaba me incentivando mais, então eu entrei mais ligado, com mais vontade ainda. E nessa luta com o Killer, né, você, segundo o Al-Hassim, você teve uma fratura na mão, e depois, durante a final que você fez contra o Musayev, você fraturou o ombro. E mesmo assim você fez uma luta duríssima, né, nessa final desse GP. Conta um pouco pra gente o quão essas duas lesões afetaram você nessa final
e sem elas, fatalmente você teria sido campeão desse GP. Eu acabei fraturando a mão na primeira luta, fui com muita vontade, bati com muita vontade. Não fraturei o ombro, mas tive uma lesão, não sei exatamente o que foi. Tive uma lesão no ombro e tive uma lesão no quadril, mas me atrapalhou bastante, principalmente a mão, que foi o pior, né? Senti muita dor no segundo round, aliviei um pouco em alguns momentos, evitei atacar para não sentir dor. Querendo ou não, é uma lesão que vai lhe atrapalhar, né? É uma dor que você vai sentir, é uma dor que vai lhe limitar. Então a gente nunca vai saber como seria se eu não tivesse quebrado ou se machucado. Patrick, qual o planejamento que você tem para quando você encerrar a carreira, né? Você pensa lutar até quando, enfim, e para quando terminar a sua carreira, quais que são os seus planos de vida? Acho que ainda consigo lutar mais alguns anos ainda. Eu vou até o limite do meu corpo, vou até onde eu ver que o meu corpo não consegue atrapalhar, né? Vamos dizer, ele ajuda mais do que atrapalha. Quando o lado estiver pesando, quando o corpo estiver pesando, atrapalhando, então eu vejo que é hora de parar. Meus planos para o futuro, quando me aposentar, é estar com a vida boa, estar com a vida planejada, estar fazendo alguma coisa que ainda possa me render um dinheiro bom e viver bem com a minha família. Acho que esse é o plano de qualquer homem que pensa, qualquer objetivo de vida dele é se aposentar vivendo bem. Patrick, eu gostaria de agradecer a você, né, esse tempo que você respondeu aí as nossas perguntas. Falar que foi uma honra falar com você, já tive o prazer de falar com o seu irmão Patrício, e é muito bom falar com você também. Parabéns por toda a sua história até hoje, essa história ainda vai continuar, você vai fazer mais sucesso ainda, né? Parabéns aí pelo seu legado, do seu irmão, vocês são um exemplo de vitória não só dentro da luta, também, né, vitória na vida, né? A história de vocês dois é muito bonita, de superação, e vocês têm muito, muito talento e são um orgulho para o povo brasileiro. Gostaria que você deixasse seu recado final para o pessoal do canal MMA Debate de Belo Horizonte e para os seus fãs do Brasil inteiro. Espero que você tenha gostado das perguntas. Foi uma honra falar com você, campeão. Os. Fala galera do MMA Debate de Belo Horizonte, quero agradecer aí a todos os fãs que acompanham o trabalho do. Espero que tenham gostado da entrevista e em breve espero ver vocês mais uma vez numa próxima luta. Até mais.